Bahia Viva foi fundado na década de 1990, naquele momento em que o Rio de Janeiro discutia o financiamento do programa de despoluição da Baía de Guanabara. Tá? E o Bahia Viva sempre teve uma posição crítica em relação a esse programa, porque ele se limitava a uma visão sanitarista. E a Baía de Guanabara ela é muito mais do que isso. Você tem uma economia da pesca, você tem a economia do turismo, você tem o potencial da Baía de Guanabara, o transporte aquaviário. Né? O programa também não enfatizava o controle industrial, que é uma das principais fontes de poluição da Bahia. Né? E nós fizemos um monitoramento social. Lamentamos que o programa foi iniciado em março de 1995 e passado 23 anos, até hoje, o programa de despoluição da Baía de Guanabara não foi concluído. E aí é importante deixar claro que essa responsabilidade ela não é dos técnicos e dos funcionários da SEDAI. O que aconteceu é que esses bilhões de reais do financiamento do BID, eles tiveram uso privado. A execução das obras foram feitas por grandes empreiteiras. Tá? E houve muita falta de planejamento, desperdício de dinheiro público. E o que importa é que até hoje o PDBG está incompleto. Foram construídos cerca de 6 grandes estações de tratamento de esgoto, em São Gonçalo, na Alegria, ali no bairro do Caju, Pavuna, Sarapuí. Foram reformadas estações de tratamento de esgoto da Ilha do Governador, de Paquetá e da Penha. No entanto, até hoje, o volume de esgoto que é tratado nessas estações, ele é mínimo, ele é irrisório. Exatamente porque não foram construídos chamados troncos coletores, que transportariam os esgotos das residências para serem tratados nas estações. Né? Na prática hoje, a Baía de Guanabara ainda recebe 18 mil litros de esgoto por segundo. Tá? E o esgoto sai das nossas residências, aqui de toda a região metropolitana, e quase a sua totalidade é lançada nos rios, canais e valões. Isso acaba provocando, por exemplo, impactos na pesca, problemas econômicos, porque a economia do Rio de Janeiro é uma economia do litoral, nós dependemos de praias, lagoas limpas, para que a economia se desenvolva, a cadeia produtiva do turismo, e há um impacto também sobre a saúde pública. Tá? Eu estou com relatórios de monitoramento da qualidade da água, agora do mês de março, do Instituto Estadual do Ambiente do INEA, que mostram que todas as praias da Baía de Sepetiba estão impróprias ao banho, grande parte das praias aqui da Zona Sul, inclusive Praia do Flamengo, Praia de Botafogo, a Praia Vermelha, né? Parte da Praia do Leblon, parte das praias da Barra da Tijuca, quase a totalidade das praias da Ilha do Governador, né? Apenas uma praia aparece com boa qualidade, com vulnerabilidade, e metade das praias de Paquetá. Então, nós temos alertado que, além do problema ambiental e do problema de saúde pública, nós estamos matando a galinha dos ovos de ouro. Tá? Se essa poluição das praias persistir, em uma década nós vamos ter uma deseconomia. Tá? Nós estaremos sacrificando uma parte da economia do Rio de Janeiro. Né? E, juntamente aí com os companheiros da SEDAI, nós estamos resistindo já ao processo de privatização da SEDAI desde os anos 90. Na década de 90, o Brasil, o Estado do Rio de Janeiro, vivia o auge do neoliberalismo. E ali houve uma tentativa de privatização da SEDAI, né? Houve muita resistência, né? Muita luta, e na década de 90, quase todas as empresas públicas do Estado foram vendidas, como o Banerj, né? Foi privatizado, hoje é o Banco Itaú, foram privatizados o trem, as barcas, o metrô, né? E a SEDAI, por causa da resistência dos movimentos sociais e dos funcionários técnicos da SEDAI, dos servidores da SEDAI, essa privatização não caiu. A ponto do próprio Banco Mundial e o FMI, quando eles fizeram o balanço das privatizações na América Latina e também no Brasil, eles mostram, eles afirmam que foi essa resistência popular que evitou a privatização do saneamento. Então nós estamos vivendo hoje no Brasil, somente depois desse golpe, tempos muito sombrios. Né? O governo golpista do Temer, ele criou o PPI, que é o novo programa de privatizações,
que prevê a venda das 14 companhias estaduais de saneamento. E o Estado do Rio de Janeiro, ele tem sido o laboratório do que eu considero um neoliberalismo tardio, tá? Um avanço da privatização, e é por isso que a SEDAI ela foi a primeira empresa dessas 14 que estão previstas a serem privatizadas, que foi submetida a um processo de venda numa Assembleia Legislativa formada, em sua maioria, por bandidos, por ladrões. Tá? Nós tivemos ali uma resistência minoritária, né, parlamentar contra a privatização da SEDAI, muita resistência de rua. Nós tivemos com a APS e os sindicatos dos trabalhadores de Campos, do Rio e Niterói, em todas as manifestações, na caminhada para o BNDES, na porta do Palácio Guanabara, aqui na frente da Alerj, né, nas barricadas, enquanto a polícia militar do Rio de Janeiro atuava de forma truculenta, jogando bomba de efeito moral, cacetete, gás lacrimogêneo. Nós tivemos de todas essas resistências, porque nós consideramos que a água é um bem público, ela é fundamental para a vida. E aí não é a vida só do ser humano, nós estamos falando, na ótica ambiental ou socioambiental, a água como um bem para a vida de todos os seres vivos. Tá? Então, foi uma votação covarde, aproveitar um momento em que o Estado tinha decretado uma falência financeira. A mobilização social ela foi pequena, porque os servidores, os aposentados e pensionistas já estavam há quase 2 anos com salários atrasados, muito fragilizados, a resistência social muito fragilizada, né? E, ao mesmo tempo, uma desconstrução através da grande mídia, da mídia corporativa, que enfocava principalmente os problemas de ineficiência da empresa. Tá? Logicamente, omitindo que grande parte hoje do corpo técnico, dos funcionários da SEDAI, são terceirizados. Ao mesmo tempo, omitiram da população que a SEDAI ela tem uma importância social muito grande. 2 bilhões de pessoas, aproximadamente, aqui no Estado de Janeiro, principalmente concentrado na região metropolitana, só tem acesso à água potável de qualidade porque a SEDAI é uma empresa pública. Essas pessoas são beneficiadas pela chamada tarifa social, que é um subsídio cruzado, tá? Em que a maior parte da arrecadação da SEDAI vem da capital, cerca de 76%, e esse subsídio cruzado que permite que a SEDAI abasteça os municípios do interior, a Baixada Fluminense, a Zona Oeste, as periferias urbanas, as favelas, né? O grande município de São Gonçalo. Então, omitiram isso da população. Isso significa que, caso essa privatização ela aconteça de fato, e nós estamos nessa resistência, né, para que a água continue, a empresa continue sendo uma empresa pública, o cidadão comum ele só vai sentir os efeitos da privatização daqui a 1 a 2 anos, quando as tarifas, né, quando ele tiver que pagar pela água que hoje é subsidiada, ou que parte da população recebe de graça, porque é um direito humano o acesso à água potável. Tá? Então, esse é um problema que foi omitido. O segundo, criou-se na mídia corporativa, na grande mídia, uma falsa informação de que a SEDAI é uma empresa deficitária. Isso não é verdade. O balanço financeiro da SEDAI, ela tem demonstrado que nos últimos anos, a SEDAI ela tem apresentado um superávit, um ganho de produtividade e, inclusive, a SEDAI tem hoje recursos para uma retomada dos investimentos. Então, é preciso ficar claro com a população que o principal objetivo do governo golpista com esse programa de privatizações, né, que inclusive foi pilotado pelo ministro Moreira Franco, né, que agora foi deslocado pelo Michel Temer para o Ministério das Energias, exatamente para privatizar o setor elétrico brasileiro, que isso inclusive é uma tragédia para a população mais pobre, que recebe, tem acesso à luz, porque também é um serviço público subsidiado. Né? Então, o principal objetivo dos golpistas
é abocanhar esse montante de recursos, cerca de 500 a 20 bilhões que tem disponível no governo federal, entregar para o mercado, entregar para a Nestlé, entregar aí para a Suez, para a Veolia, que são as empresas, né, que estão comprando a água do mundo afora. Então o Brasil vive nesse momento, pós-golpe, uma espécie de um neoliberalismo tardio. E isso está na contramão da tendência mundial. Aproximadamente 1.800 cidades no mundo, na última década, desprivatizaram o saneamento e a água, né? Inclusive, há uma tendência mundial de municipalização do tratamento de esgoto e da água. Isso está acontecendo não só nos países da Europa, mas também aqui na América Latina. Então, é importante a população estar atento a isso, porque na década de 90, a população foi enganada, tá? Foi vendida uma falsa ilusão de que a privatização do transporte público, do setor elétrico, do saneamento, né, das telecomunicações, né, de todo o setor mineral brasileiro, que a Constituição Federal de 1988, a chamada Constituição Cidadã, ela nacionalizou todos esses setores, porque são estratégicos para um país que quer ter soberania no jogo das nações, né? Todo esse processo de privatização ele se deu porque foi vendido para a população de que os capitais privados viriam em grande volume para cá. Isso não aconteceu. Eu vou dar o exemplo do estado do Rio de Janeiro, não vou nem fazer uma análise nacional. Na região dos Lagos, o governo do Marcelo Alencar, do PSDB, tucano, ele privatizou o saneamento. Lá são duas empresas, Prolagos e Consórcio Turnaíba. E também foi privatizada a cidade de Niterói, que é a segunda ou terceira maior cidade em população e economia do estado. E o que aconteceu? Passado 20 anos, as empresas privadas, os investidores privados, não fizeram o investimento que era necessário. Eles passaram a arrecadar, mas todo o investimento em ampliação da rede de esgotamento sanitário, em melhoria do abastecimento público, foi feito com dinheiro público, principalmente da área ambiental, do Fundo Estadual de Conservação Ambiental, que é o FECAM. No caso, por exemplo, da privatização das barcas, do trem e do metrô, a Assembleia Legislativa autorizou, inclusive, o governo do Estado a contrair financiamento externo para cumprir o contrato que era de investimento, que era da empresa privada. Então, essas privatizações foram um presente que nem pai dá para filho. Eu quero aqui dialogar com nossos companheiros da APS. Nós precisamos construir no Rio de Janeiro e no Brasil uma grande unidade social e política, com os sindicatos de trabalhadores das empresas de saneamento, os técnicos, os servidores, os funcionários da SEDAI, com os movimentos comunitários, o movimento ambientalista. Em Bahia Viva, vocês sabem, desde a década de 90, ele está nessa luta com os trabalhadores da SEDAI, contra a privatização do saneamento e da água, e também o setor progressista das nossas universidades públicas, para barrar tanto a privatização das companhias de saneamento, que é o projeto do governo golpista de Temer e Moreira Franco, mas também para criar uma resistência à privatização das águas subterrâneas dos aquíferos, que hoje é a grande ameaça às comunidades indígenas, aos quilombolas, aos pequenos agricultores e aos movimentos pela reforma agrária. Isso é fundamental, essa resistência popular, para que o mercado de águas, que está sendo discutido no Senado Federal e na Câmara dos Deputados, os projetos de lei que propõem a privatização da água, a mercantilização da água do saneamento, não avancem. Isso é fundamental, essa nossa unidade política, para que a gente possa garantir, né, esse bem comum, né, esse direito ao bem viver e a água como um direito não só dos povos, mas de todos os seres vivos.